Hoje vamos falar sobre uma das comparações mais importantes da história do futebol, segundo uma única pessoa, Renato Gaúcho. Sim, meus amigos. Não é meme, nem exagero. Um dia, em pleno exercício da lucidez, Renato afirmou que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. A reação coletiva? Um silêncio constrangedor, seguido por gargalhadas nervosas, memes em cascata e muita gente se perguntando: será que ele tá falando do Cristiano Ronaldo mesmo? O português? CR7? O da Champions? A lenda viva? Antes de qualquer coisa, vamos deixar claro, Renato foi um grande jogador. Carismático, veloz, decisivo em alguns momentos históricos. Seu nome está gravado na história do Grêmio com tinta dourada. Foi campeão da Libertadores em 1983, e no mesmo ano, campeão mundial contra o Hamburgo, com uma atuação lendária no Japão. Jogou por grandes clubes, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Roma, por 2 semanas mais ou menos, e Fluminense. No auge, era um ponta habilidoso, ousado, e que sabia fazer gols importantes. Mas, foi só isso mesmo. Seu rendimento era irregular. Seu profissionalismo? Sempre questionável. Em uma época em que preparação física ainda era de menor intensidade no Brasil, Renato já se destacava, na praia, como ele mesmo nunca cansou de lembrar. Se a bola não estivesse no pé, estava provavelmente numa rede de futevôlei no Rio de Janeiro. E a carreira? Essa seguiu entre altos e baixos, com direito a afastamentos por indisciplina, brigas com técnicos e polêmicas nos bastidores. Na Europa, por exemplo, sua passagem pela Roma foi um fracasso retumbante. Chegou, jogou pouco, se desentendeu e voltou rapidamente para o Brasil. Ele mesmo já admitiu que não se adaptou ao frio. O que talvez seja verdade, porque convenhamos que ele gosta de uma praia. Certa vez afirmou que não deu certo na Roma porque os europeus tinham inveja do seu sucesso com as mulheres. Talvez essa seja a vantagem de CR7, quase não faz sucesso com as garotas. Renato virou um personagem. E como personagem, é ótimo. Tem frases prontas, humor afiado, e adora provocar. Mas como jogador de elite internacional? Nunca foi. Vamos deixar uma coisa clara desde o início, Renato Gaúcho foi um grande jogador. Brilhou no Grêmio campeão da Libertadores e do Mundial em 1983. Foi decisivo, marcou 2 gols na final contra o Hamburgo e entrou para a história do tricolor gaúcho. Também teve bons momentos no Flamengo, com direito a títulos importantes, e deixou sua marca com dribles, gols e, claro, polêmicas. Renato era aquele ponta brasileiro raiz. Driblador, atrevido, rápido. O tipo de jogador que a torcida amava e o técnico nem sempre conseguia controlar. Mas havia um detalhe, ele não gostava muito de treinar. Renato tinha talento. Mas o talento, sozinho, não segura uma carreira de 2 décadas. Seu auge foi intenso e curto. E daí em diante, foi o personagem que cresceu. O Renato midiático, o falastrão, o homem das frases polêmicas. Agora vamos falar de Cristiano Ronaldo. E aqui, o contraste já começa antes mesmo da bola rolar. Enquanto Renato evitava treinos, Cristiano pedia treino extra. Cristiano Ronaldo não nasceu um superatleta. Ele se construiu. Tijolo por tijolo. Gole por gole. Troféu por troféu. Sua carreira é uma montanha de feitos históricos. Mais de 870 gols. Mais de 1.200 jogos. Mais de 270 assistências. 5 bolas de ouro. 5 Champions League, 7 ligas nacionais. Eurocopa, Liga das Nações, Mundiais de Clubes. Artilheiro de tudo que disputou. E presença em nada menos que 5 Copas do Mundo. Cristiano foi protagonista no Manchester United, no Real Madrid, na Juventus, e continua jogando em alto nível mesmo aos 39 anos. Ele é símbolo de disciplina, obsessão, superação. É o cara que transformou um talento promissor em uma carreira lendária. E o mais assustador, ele continua fazendo isso. A frase de Renato veio como quem solta uma bomba e sai andando. Se eu tivesse me dedicado como Cristiano, eu teria sido melhor que ele. E aí o Brasil parou. Mas não para discutir. Parou para rir. Porque, convenhamos, não se trata só de dedicação. Se fosse assim, qualquer jogador que fizesse 3.000 abdominais por semana estaria no nível do Cristiano. A diferença entre eles não é só treino. É mentalidade, é fome, é entrega. Cristiano vive pro futebol. Renato vive do futebol, e do personagem que ele criou em torno de si. Amigo, não é só querer. É fazer. É sustentar. É repetir a excelência por 20 anos, em 3 continentes, com bilhões assistindo. Renato jogou muito? Sim. Mas há uma diferença brutal entre jogar muito por alguns anos, e ser um dos maiores de todos os tempos.
Vamos aos números, a parte que o ego não pode contestar. Renato Gaúcho. 535 jogos. 131 gols. Nenhuma Copa do Mundo jogada. Breve passagem na Europa. 1 Libertadores. 1 Mundial. Cristiano Ronaldo. Mais de 1.200 jogos. Mais de 870 gols. 5 Copas do Mundo. 5 Champions. 4 Mundiais. Eurocopa. Melhor jogador do mundo 5 vezes. Artilheiro histórico do Real Madrid, da Champions, da Eurocopa, da seleção portuguesa. Aeroporto com seu nome. Estátuas. Museus. Diferença de currículo? Gigantesca. Diferença de impacto? Planetária. Diferença de legado? Um vive na memória da torcida do Grêmio. O outro, no imaginário global. E a verdade é, se fosse mesmo só uma questão de se dedicar mais, já teríamos uma fila de ex-jogadores brasileiros superando Cristiano. Mas não. Isso não acontece. Porque talento é só o primeiro passo. O resto é mentalidade. Renato Gaúcho é folclore. Cristiano Ronaldo é história. Um é lembrado com carinho por sua torcida. O outro é reverenciado em 5 continentes. Renato foi craque. Foi ídolo. Mas seus feitos cabem em um vídeo de 10 minutos. Cristiano? Bom, só o vídeo dos gols dele tem 6 horas. E no fim das contas, não existe comparação. Só existe ego. E quando o ego grita mais alto que os números, o futebol responde com risada. Mas agora eu quero saber de você. Você tá com o Renato nessa? Ou também acha que essa comparação foi um golaço, só que contra?